Glória a Deus, aleluia. Estamos escutando bem, irmão? Então? Graça e paz, boa noite a todos. Aleluia, amém. Glória a Deus, está dando certo aí? Glória a Deus. Está ajeitando ainda, está ajeitando aqui ainda, irmão, bem? Glória a Deus. Então, boa noite a todos. Glória a Deus. Então, assim, é um privilégio, irmãos, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E, assim, esses dias, irmãos, Deus tem falado muito aqui, né, sobre esse ambiente. Nós estamos louvando, né, a mesa do banquete. Mas essa noite, irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. É mais aquela palavra, assim, aquela conversa, assim, de pé de ouvido, amém? Para a gente, uma conversa entre os amigos, amém? Para que nós possamos, essa noite, voltar para nossas casas com a reflexão, amém? Eu creio que hoje à noite é mais uma reflexão daquilo que temos proclamado aqui nesses dias, amém? Daquilo que temos tanto falado, né, sobre a mesa do banquete. E semana passada o pastor pregou aqui, pregou Atos 2:42, né, se eu não me engano, Atos 2:42. E assim, ele estava pregando aqui, irmãos, e não tinha nada combinado, a gente não combinou nada. E hoje eu vou falar na mesa com Jesus, porque o Senhor tem gerado esse ambiente no nosso meio, e não tinha nada combinado, irmãos. Ele falou semana passada, nada combinado. Sempre, o pastor tinha falado já uns dias atrás, e eu sempre acreditei nisso, irmãos. A porta, quem sempre abre é o Senhor, né? Ao longo desses anos, eu tenho crido desde o início, assim, que quando Deus quer que a gente comunique algo, Ele nos gera a oportunidade, amém? Então, foi gerado hoje. Então, vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas 22, sem demorar, né? Lucas 22. Deu certo ainda? Deu? Glória a Deus. Lucas 22, o versículo do 14 em diante, amém? Em nome de Jesus. Que você possa, irmãos, abrir sua mente, seu coração, amém? A palavra que vai ser ministrada. Presta atenção aí nas Escrituras. E que esse texto também você possa meditar na semana aí, na sua casa, ao longo dos dias, amém, irmãos? Porque nós precisamos, irmãos, a gente só vai desfrutar daquilo que nós entendemos. Eu gosto sempre de falar isso, amém? Nós ouvimos uma palavra aqui, mas você só vai desfrutar dela durante a semana e durante a sua vida, quando você entende aquilo que está sendo ministrado, está sendo falado. Então, que você possa, essa palavra, você voltar para casa e remoer ela durante aí a semana, o mês, amém? Lê, relê, medita, pesquisa. Lucas 22, o versículo 14 em diante, diz assim, ó: quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Reclinar à mesa, amém? Em outras versões fala sentar à mesa, que está na King James, né? Em outras versões fala sentar à mesa. Então lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Continuando. Até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando-lhe: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice e, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Amém, irmãos? Até aí, por enquanto. Então, como eu falei, irmãos, essa noite eu queria falar. Alguns dias eu venho meditando sobre esse texto e falar sobre Jesus na mesa, irmãos. Nós lemos um texto que Jesus estava aqui aonde? Reclinado à mesa com seus discípulos, com os homens que ele escolheu para que fossem os propagadores do Evangelho. E a gente vai ver no decorrer da Bíblia que Jesus sempre estava sentado à mesa com seus discípulos.
E esse momento aqui de Jesus sentado à mesa, Jesus estava ensinando, irmãos, porque assim, Jesus em nenhum momento ele perdia uma oportunidade de ensinar os discípulos. Cada momento, situações que aconteciam do dia a dia, era uma oportunidade para Jesus ensinar os seus discípulos. E nesse momento aqui também Jesus estava ensinando os seus discípulos, irmãos. Amém? Ou seja, o tema dessa noite, como eu falei, é na mesa com Jesus. E eu, como eu disse no início, não tinha nada combinado. O pastor pregou domingo aqui, rapaz, o pastor será que vai pregar? A palavra que eu estou meditando. Mas ele falou algumas coisas, né, daquilo que Deus está gerando, irmãos. E na Bíblia, irmãos, a mesa tem um significado muito profundo. É um lugar de comunhão, de relacionamento. É um ambiente da proximidade, de olhar nos olhos, de frente a frente. Tem um sentido de intimidade, transparência, de se expor, tirar as máscaras e mostrar a verdadeira face. Na cultura judaica daquela época, a mesa não era apenas um móvel de enfeite, mas era um altar em torno da qual a família se reunia na mesa. O povo judeu, eles tinham esse costume, irmãos, eles não faziam refeição, ou seja, a família se reunia em volta da mesa. E lá está Jesus em volta da mesa com os discípulos. E aí a gente tem ouvido falar muito sobre mesa, muito sobre relacionamento. E parece uma coisa assim como se fosse algo novo que surgiu de alguns anos para cá, não é verdade? Muitas mesas que têm acontecido nesse Brasil afora. Mas tudo está na palavra de Deus, irmãos. Tudo está nas escrituras. A gente às vezes fica assim, vê como uma novidade, mas não, irmãos. Eu creio que aquela igreja lá primitiva, aquele povo de Deus lá, aquele povo lá na antiguidade, eles viviam isso intensamente. Eu creio que ao longo de passar esses anos, o povo foram saindo desse ambiente, se perdendo. Mas não é uma coisa, não é uma novidade, irmãos. Não é um estopim que alguém, algum pregador, algum pastor, do nada veio a ideia, vamos fazer a mesa. Não, irmãos. É algo, se você for ver na palavra de Deus, já vem de longe. E no Antigo Testamento a mesa aparece pela primeira vez lá em Êxodo 23:30. Olha, Êxodo 23:30. Êxodo 23:30. Tá certo mesmo isso aí? Êxodo 23:30. Eu acho que não está certo não. Acho que será que eu não estou errado? Êxodo 23. Bíblia. Aleluias. Glória a Deus. Êxodo 23:30. 23:30. 25:30, irmãos. Perdão, viu? Botei errado mesmo. E colocará sobre a mesa dos pães da presença, para que esteja diuturnamente diante de mim. Amém, irmãos? Ou seja, era a mesa que ficava no lugar santo do tabernáculo. A mesa da proposição, onde 12 pães eram colocados, representando as 12 tribos de Israel. Aquela mesa apontava para a mesa da ceia, que celebra a nossa intimidade com Jesus, porquanto Ele é o pão que foi partido por nós, irmãos. Então lá atrás já tinha uma mesa, colocado os pães sobre ela, ou seja, que já tinha uma representação daquilo que seria lá na frente, irmãos. Amém? Então, isso é muito forte, porque nós lemos um texto aqui, lá que às vezes a gente escuta muito esse texto, às vezes nos cultos de Santa Ceia, né? Mas nós podemos tirar vários ensinamentos aqui desse texto, irmãos. E aqui está se aproximando, né, a festa, a Páscoa, a festa dos pães, né? E que eles celebravam ali a Páscoa, ou seja, celebrava que eles foram tirados do Egito, né? E eles faziam essa celebração anualmente, irmãos. E aí Jesus ali mandou os discípulos preparar também uma mesa, preparar uma ceia. Se você vê nos versículos aí mais atrás, 22:7, diz, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Eles sacrificavam o cordeiro. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar nós a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde deseja que a preparemos? Ao que lhes orientou: ao entrares na cidade,
encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda, indagate, onde é o salão de hóspedes, na qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhe havia predito, e prepararam a Páscoa. Ou seja, Jesus dando a direção para os discípulos para tudo, né, irmãos? Então, naquele momento ali, era a última ceia de Jesus, porque estava antecedendo o que? O seu sacrifício, o seu martírio, né? A última ceia de Jesus com seus discípulos, o último sentar ali à mesa com seus discípulos, antes do seu sacrifício por nós, irmãos. E o dia dos pães sem fermento e o sacrifício do cordeiro eram celebrações judaicas, que lembravam a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Eles celebravam isso, irmãos. O pão sem fermento simbolizava a pressa da fuga, quando não houve tempo para a massa fermentar. Enquanto o sacrifício do cordeiro pascual representava a proteção divina, pois o sangue do cordeiro marcou as casas israelitas, protegendo-os da 10ª praga mortal que atingiu o Egito todo, irmãos. Então eles celebravam esse momento, irmãos. O povo se reunia, todos sentavam na mesa. E aí eu meditando nisso, irmãos, ou seja, matavam um cordeiro, né? Os pães ali sem fermento, eles comiam também juntamente com ervas amargas, para relembrar a saída deles lá do Egito. E aí eu imaginando isso aqui, pensando: meu Deus, agora está o próprio cordeiro sentado na mesa com os discípulos, irmãos. Ou seja, aquele que seria o próprio sacrifício pelos discípulos, irmãos. Que mesa maravilhosa, irmãos, que aqueles discípulos tiveram. Que mesa maravilhosa que os discípulos tiveram, não é verdade? E aqui está Jesus, se encontra Jesus. Jesus preparou também ali uma mesa com seus discípulos, a última mesa ali da sua crucificação, irmãos. E lá está Jesus com seus discípulos. O próprio cordeiro, irmãos, agora que vai ser sacrifício, né, pela humanidade para redimir. Ou seja, aquele que não vai ser preciso mais matar um cordeiro todo ano. Não vai ser preciso mais matar um cordeiro todo ano para celebrar isso. Ele sim será o sacrifício perfeito agora, irmãos. E está sentado na mesa, ensinando os discípulos. E nesse texto aqui nós vamos poder extrair muitos ensinamentos, irmãos, que Jesus aqui compartilhou com os discípulos, naquele diálogo, naquela ceia, naquela conversa com os discípulos. Amém? Primeiro, irmãos, quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa, irmãos. Ou seja, o próprio sacrifício estava sentado na mesa. Primeira lição que nós aprendemos: na mesa com Jesus tem sacrifício, porque Ele foi o próprio sacrifício por nós. Na mesa alguém vai ter que se sacrificar, irmãos. Amém? Aqui o próprio Jesus está sentado na mesa, servindo os discípulos, ensinando os discípulos, e Ele próprio vai ser o sacrifício. Então na mesa com Jesus, irmãos, tem sacrifício. Jesus, o que Jesus fez nos versos antes? Vai lá preparar a ceia. Alguém teve que preparar a ceia, não teve não, irmãos? Pedro e João. Olha Pedro, você estava estudando sobre Pedro ontem, né? Meu Deus do céu, lá vai Pedro de novo. Olha aí, 22, o versículo 8, ó. Então Jesus enviou Pedro e João recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceemos juntos. Então na mesa com Jesus, irmãos, sempre alguém que está sentado à mesa vai ter que sacrificar um pouco mais. Não estou falando de um sacrifício de dar a vida, porque Jesus já deu a vida por nós. Amém? Se nós estamos aqui hoje, é porque esse sacrifício foi real e vivo. Mas na mesa com Jesus, sempre alguém vai ter que sacrificar, fazer algo, irmãos. Pedro e João tiveram que preparar a ceia. Imagina aí você entrar numa cidade, seguir alguém, entendeu? Só com essa orientação de Jesus. Ele poderia ter duvidado, não é verdade, irmãos? Será que vai dar certo? Vamos chegar num cara, o cara nem conhece nós, e a gente vai falar e vai dar tudo certo. Mas eles foram na direção de Deus, irmãos. Mas alguém na mesa tem que se sacrificar, querido. Sentar à mesa, irmãos, era um estilo de vida de Jesus. Amém? Sentar à mesa com os discípulos era um estilo de vida de Jesus. Jesus não tinha dificuldade de sentar à mesa com as pessoas daquela época, irmãos. Jesus não tinha dificuldade de sentar à mesa com as pessoas daquela época. Olha aí o texto de Marcos. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 2. Marcos 2.
o versículo 15 e o 17. E aconteceu que em casa de Levi, olha, casa de Levi, isso é na casa do Levi, ó glória, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas, era poucas pessoas, irmãos, eram numerosas pessoas, seguia Jesus, estava onde? Estava onde? À mesa com ele e seus, ou seja, estavam os discípulos e esse povo todo, irmãos, pecadores, errantes daquela época. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, o que eles fizeram? Perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim convocar justos, mas sim pecadores, irmãos. Então Jesus, sentar à mesa era um estilo de vida de Jesus daquela época, irmãos. Ele não tinha dificuldade de sentar à mesa com publicanos, com pecadores, porque um judeu não fazia isso, irmãos. Ele não permitia qualquer pessoa sentar na mesa. Mas lá estava Jesus, irmão, sentado com seus discípulos e também com aquele numeroso gente ali, pecadores, irmãos. Por quê? Porque sentar na mesa com Jesus é um estilo de vida, irmãos. Porque esse era o estilo de vida de Jesus. Jesus não tinha essa dificuldade de sentar na mesa com os seus discípulos, com as pessoas daquela época, irmãos. Em João 12:2, olha em João 12:2, vamos lá em João, Evangelho de João 12, o versículo 2, diz o que? João 12:2. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados. Sentando à mesa com Jesus, irmãos. Sentando à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Irmãos, refeições para Jesus eram oportunidades naturais para conectar corações, aquecer almas e oferecer esperança, irmãos. A mesa de Jesus é esse lugar de conectar corações. Estava ali Jesus na mesa com seus convidados, estava Jesus ali na mesa com Lázaro, com Maria, com Marta, estava Jesus ali na mesa com Judas, porque Judas nunca vai faltar na mesa, irmãos. Porque o que acontece? Olha o comportamento. Ele vê o servir, quando Maria começa a fazer isso, o Judas vê o que? Ele vê o servir como desperdício. Entende? Ele vê o servir como desperdício, irmãos. Então, as refeições que Jesus fazia, irmãos, era essa oportunidade de gerar conexões, irmãos. De gerar conexões nos corações das pessoas, irmãos. Na mesa com Jesus tem relacionamento, querido. Na mesa com Jesus tem relacionamento, querido. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Ou seja, isso aqui era um estilo de vida de Jesus, irmãos. Na mesa com Jesus tem relacionamento, querido. 1 João 1:3. Evangelho de 1 João, capítulo 1, o versículo 3. João, um dos discípulos que participou de muitas mesas, que aprendeu muito com o mestre, irmãos. Que a gente fala de João e a gente vê que João é tão bom, tão maravilhoso, mas João não era essas coisas boas não, irmão. Aquele momento lá que ele queria que descesse fogo para queimar tudo. Então assim, não era, irmãos. Mas o que, querido? A mesa com Jesus é esse lugar de construção que vai tratando o nosso caráter. A mesa com Jesus é esse lugar de construção que vai tratando o nosso caráter, irmãos. Um
dia eu e você fomos convidados a sentar na mesa com Jesus, querido. Quando a humanidade aí fora, ninguém queria sentar com nós. Foi ou não foi? O que aconteceu na sua vida não foi assim, não? Quando não tinha mais nenhuma mesa disponibilizada para nós, Jesus foi lá e... bora sentar aqui, meu filho, na mesa comigo. E aí na mesa com Jesus, a partir de sentar na mesa com Jesus, começa-se uma vida de construção, querido. E 1 João 3 diz o quê? Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João escreveu essa carta, irmãos, com um único objetivo: que tivéssemos comunhão com Ele e com os outros discípulos, e com o Pai e Jesus, querido. Esse, irmãos, você vai ver que esse é o alvo do Evangelho, querido. O Senhor senta à mesa conosco, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Mas essa comunhão com Jesus, ela tem que refletir com os outros, querido. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não acredito numa espiritualidade isolada. Porque quem está na mesa com Jesus vai estar com os filhos de Jesus também, com os outros irmãos. Entende? Por mais que sejamos homens de Deus, irmãos, estar na mesa com Jesus significa que eu vou estar na mesa com meus irmãos. Porque não existe espiritualidade isolada, querido. Se o próprio Jesus, nós vamos ver em vários evangelhos aqui que Jesus estava na mesa com os discípulos, o nosso maior exemplo, irmãos. E a gente vê hoje as pessoas, rapaz, não, cadê fulano? Eu estou sumido, por quê? Porque eu estou buscando, estou intocado. Irmão, se Jesus está no meio dos discípulos, será que Jesus nós somos mais espirituais que Jesus? Não tem como, irmãos. Jesus aqui está deixando para nós aqui, meu filho, o caminho é esse. O foco do meu evangelho é esse. Ou seja, vocês têm que estar conectados comigo e com o Pai e com nossos irmãos. Querido, sempre que um ministério se desvia desse alvo de edificar relacionamentos, ele perde o próprio propósito para o qual veio existir, querido. O propósito, irmãos, de uma comunidade, o propósito das nossas vidas, irmãos, é gerar isso. Porque no decorrer dessa mensagem nós vamos ver lá adiante, irmãos, que era algo poderoso que atraiu aquelas pessoas daquela época, irmãos. Era isso, era esse alvo, era isso que o povo vivia, irmãos. Era essa cultura, era essa intensidade, querido. Era essa vida na mesa com Cristo. E quem está na mesa com Cristo está na mesa com os outros, os filhos de Jesus. Amém? Então, querido, na mesa com Jesus tem revelação, irmãos. Na mesa com Jesus nós temos revelação. Olha aí Lucas 22, o versículo 15. Então lhes revelou. Primeiro Jesus tinha sentado na mesa com os discípulos, e a partir que ele estava sentado na mesa com os discípulos, ele começou a revelar coisa para os discípulos, irmãos. Olha aí, o que diz? Então lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Jesus começou a falar de coisas futuras aqui para os discípulos, irmãos. Por quê? Porque na mesa com Jesus é um lugar de revelação, irmãos. Amém? Então muitas vezes nós estamos sem saber o que fazer, irmãos. Nós temos que fazer o quê? Sentar na mesa com Jesus. Porque quando nós sentamos na mesa com Jesus, irmãos, Ele vai começar a revelar coisas ao nosso coração. Ele vai começar a ministrar o nosso coração, querido. Amém? Então Jesus revelou, querido. Na mesa com Jesus tem revelação. Por quê? Porque sentados à mesa, Cristo é revelado, irmãos. E os olhos do nosso entendimento, que estão cegos, se abrem e começam a reconhecer e conhecer quem Cristo é, querido. Amém? Os nossos olhos começam a enxergar quem Ele é, querido. Amém? Porque no lugar da revelação, os nossos olhos são abertos, irmãos. Amém? O sentar na mesa com Jesus. E aí nós vamos ver aqui, vamos abrir lá em Lucas 24. Ainda em Lucas. Deus do céu, minha peixada hoje parece que está meio salgado. Não, estou brincando, tá muito salgado não, tá na medida. Chama. Lucas 24. Tem que ter uma descontração, né, irmão? Tem que ter uma descontração para não ficar muito tenso o negócio. Lucas 24, 30, bora. Lucas 24, 30, o que diz? Lucas 24, 30.
Vocês conhecem bem a história, já ouviram várias pregações. Os discípulos de Emaús voltando, todo mundo entristecido, todo mundo cego, ninguém enxergava nada. Jesus andando com eles e ninguém enxergava nada. Cego, irmãos. Mas aí uma coisa muito interessante é que esse texto aí me marcou. Eles só vão ter revelação aonde, irmãos? Olha aí, vamos ver lá. Meu Deus do céu. Olha aí, Lucas 24, 30. E aconteceu que quando estavam reclinados aonde, irmãos? Ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça, partiu e o deu neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Ou seja, querido, na mesa com Jesus tem revelação, porque sentados à mesa, Cristo é revelado, e os olhos do nosso entendimento, que estão cegos, se abrem e começam a reconhecer e conhecer quem Cristo é, querido. Tem muitas pessoas que não estão cegas aqui dos olhos, irmãos, mas estão cegas de quê? Do entendimento, querido. Tem muitas pessoas que estão enxergando perfeitamente, irmãos, mas estão cegos. O discípulo estava cego? Eles estavam enxergando o caminho. Eles estavam cegos do entendimento. Eles não estavam percebendo Jesus ao lado deles, irmãos. Mas aí por que isso acontece muito com a gente, irmãos? Porque às vezes nós não estamos sentados na mesa com Jesus, irmãos. Porque você vai ver que essas revelações, esse partir, esse compartilhar, aconteceu com Jesus sentado na mesa. Será que Jesus não quer ensinar algo para nós, irmãos? Será que Jesus não quer nos dar um norte, uma direção, com tanta insistência nessa mesa? Será que Deus não quer comunicar algo conosco essa noite? Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17. 17 ao 18. O que a palavra diz? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, irmãos, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, no lugar da mesa, irmãos, com Jesus, é um lugar de revelação, aonde os olhos do nosso entendimento, ou seja, os olhos do nosso coração, ou seja, eles são abertos, as escamas caem, irmãos, e nós começamos a compreender o chamado para qual ele fez para cada um de nós, e o nosso coração volta a ser aquecido, irmãos. Mas isso acontece o quê? Na mesa com Jesus, querido. Na mesa com Jesus. Amém? Na mesa com Jesus, irmãos, tem o princípio do partilhar, querido. A mesa com Jesus é um lugar de relacionamento. A mesa com Jesus é um lugar de revelação. Mas a mesa com Jesus também é um lugar de partilhar, irmãos. Amém? A mesa com Jesus também é um lugar de partilhar. Então nós vamos ver agora aqui o versículo 17, 22, 17. Diz o quê? E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, irmãos. Jesus na mesa, naquele momento com os discípulos, e aí ele vai lá e pega o cálice, e aí ele começa a servir, e ele traz um ensinamento para os discípulos: partilhar entre vós. Por quê? Porque Jesus queria ensinar esse princípio, irmãos, que nós precisamos carregar na nossa vida, o princípio do partilhar, querido. Porque nós vamos ver nas escrituras que o evangelho tem tudo a ver com partilhar. Aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sentado na mesa e ele ia partilhar a vida dele conosco, irmãos. Por que é que eu estou aqui hoje? Por que é que você está aqui hoje? Porque um dia ele partilhou a vida dele conosco. Porque um dia alguém também que recebeu essa partilha, partilhou também conosco, irmãos. Por isso que o evangelho, sentar na mesa com Jesus, é um lugar de partilha. É um lugar de partilha, irmãos. É um lugar de partilhar. Partilhar vai além de simplesmente dividir bens materiais. Trata-se de um ato de generosidade que promove a unidade e a solidariedade entre os membros da comunidade. Vai além disso.
Vai além de compartilhar só um bem material, mas é a vida, irmãos. Amém? É a vida. É tudo aquilo que você vive. É você partilhar, irmãos, porque é isso que vai gerando edificação no meio do povo de Deus, no meio da comunidade, querido. Amém? É isso que vai gerando. Então Jesus aqui nos traz essa grande lição sobre o partilhar, querido. Por quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente consumido por quê? Pelo egoísmo. Ninguém quer partilhar nada com ninguém, querido. Então por isso, irmãos, essa palavra hoje aqui à noite é uma palavra para nós voltar para casa e nós voltar meditando no que nós estamos construindo, no que nós estamos querendo viver. É aquela palavra de pé de ouvido para nós voltar para casa com aquela reflexão. Amém? Meu Deus, será que eu estou na mesa com Jesus? Qual é a mesa que eu estou? É para nós analisar, irmão, porque essa palavra também primeiro me pegou, irmãos. Faz dia que eu venho meditando, eu fico andando dentro do carro e falando. Mas aí a pessoa dentro do carro, eu estou falando, aí do nada vem uma coisa na minha cabeça, eu fico. Mas tem hora que eu penso, não estou endoidando não, não vai endoidar não. Mas fica a palavra, irmãos. Eu fico pensando, eu fico refletindo, meu Deus. Então nós precisamos fazer reflexões, porque quando nós paramos para fazer reflexões, é no momento que pode gerar o que na nossa vida? Uma mudança. O momento da reflexão, de nós refletir. Em nome de Jesus. Rapaz, a gente não para aqui não, né? Só se amarrasse a gente com a corda aqui nos pés, né? Meu Deus do céu, a gente não... Meu Deus do céu. Então, querido, não para mais todo mundo que o pastor que acha que é mais tranquilo, fica mais controlado aqui, mas todo mundo que vem aqui de um lado para o outro, parece que tem um formigueiro aqui, né? A gente fica de um lado para o outro, não sossega, né, irmão? Só se amarrar aqui bem paradinho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, querido, o verbo grego traduzido por compartilhar é koinoneo, que significa associar, tornar-se participante, companheiro, ter comunhão, irmãos. Uma das primeiras frases que uma criança ela diz é o quê? É meu. Não é verdade? A criança diz logo assim, né? Uma das primeiras frases que a criança diz é meu. Você já está impregnado na nossa natureza, irmãos. O nosso, o meu, primeiro, não é verdade? Nós quer o nosso primeiro, nós quer o nosso pirão primeiro, nós quer tudo no nosso primeiro, não é verdade? Mas a gente às vezes não tem esse sentimento de partilhar. Então, queridos, somos extremamente egoístas e egocêntricos, irmãos. O partilhar nos liberta disso, irmãos. O partilhar nos liberta disso, querido. Nos liberta do egoísmo. Nos liberta desse sentimento que tem aprisionado tantas pessoas. E ao longo desses anos, uma vez eu estava sentado com um casal, e ele disse: cara, eu não gosto de compartilhar nada, porque eu acho que vai fazer falta para mim amanhã. E eu, um irmão de longas jornadas, de anos de caminhada, eu fiquei pensando, refletindo. Eu digo: irmãos, mas o evangelho é um convite a nós partilhar, cara. O evangelho é um convite, nem a vida que nós temos é nossa, cara. É para nós compartilhar. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu disse assim: irmãos, quantas pessoas estão com entendimento tão pouco, querido? Estão com a mentalidade às vezes tão fechada, irmãos. Mas nós estamos passando os anos, e entra anos e passa anos, na verdade, estamos vivendo, irmãos. Mas nós temos que refletir nisso, irmãos, porque assim, se o evangelho nos alcançou, nos pegou, nós temos que ter essa vida de partilha, querido. Amém? Na mesa com Jesus, não somos servidos, mas servimos com gratidão, querido. Na mesa com Jesus, nós não somos servidos, nós servimos com gratidão, querido. Por quê? Porque um dia alguém nos serviu, irmãos, por isso nós estamos aqui hoje. Um dia alguém nos serviu na mesa. Um dia Cristo nos serviu na mesa, querido. E o propósito do evangelho é esse. Ou seja, Deus fez em mim para que Ele vá fazendo através. Então assim, o propósito é esse. Se a gente não estiver nesse processo, irmãos, é isso. Deus vai fazendo em você e depois vai fazendo através de você, querido. Lucas 22, o versículo 19. Olha o que diz: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando-lhe: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, ele partilhando o pão, irmãos.
trouxe essa grande lição para os discípulos. Eu estou partilhando aqui esse pão. Mas do mesmo jeito que esse pão aqui está se rasgando, não está? Esse pão está se rasgando. O meu corpo vai ser também moído por vocês. Então vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. Jesus estava ali o quê? Como o maior líder, irmãos, da história. Ele poderia ser servido, poderia ou não poderia? Poderia, querido, mas ele estava o quê? Para nos dar o exemplo, irmãos. Porque eu gosto de dizer, na Bíblia tem muitos personagens que para mim são exemplo, mas o modelo do Evangelho é Cristo. Amém? Se a gente quer ver o modelo do Evangelho, nós temos que olhar e meditar e estudar e correr atrás de olhar para a vida de Jesus, que nós vamos ver o modelo do Evangelho como se movimentar. Tem muitos homens que foram exemplos de uma coisa. Davi foi um grande guerreiro, um péssimo pai de família. Então já não é exemplo para um cara de família. Então tem muitos exemplos na Bíblia, irmãos, de homens que foram bons numa área, mas foram ruins na outra. Isso para nos mostrar a nossa fragilidade. Às vezes nós somos bons numa coisa e ruins em outra. Então nós estamos numa constante transformação. Amém, irmãos? Então, querido, na mesa com Jesus, nós não somos servidos, mas nós servimos. Jesus ensinou e demonstrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir, querido. E havia uma discussão grande com os discípulos, irmão. Os discípulos vinham no caminho e havia uma discussão grande. E aí, irmão? Tu acha que Pedro é o maior? Pedro é exagerado. Pedro fica todo pulando na frente, né, mano? Deixa nem nós falar. Pedro já fala, mano. João, mas será que é João, mano? João porque fica reclinado lá com Jesus. Será que é João? Será que é Tiago, mano? Que é o maior no reino de Deus? E eles vinham com esse murmúrio no caminho. Vamos ver aqui na palavra. Eles vinham só com, sabe, cheio de coisadinha no caminho, ó. Marcos. Vamos ver aqui, ó. Esse negócio de coisadinha a gente de longe, né, mano? Vem esse negócio de coisadinha a gente de longe. Porque naquele tempo tinha problema também. Tinha problema com os discípulos. Olha aí, estava com Jesus. Esses homens estavam com Jesus, mas estavam preocupados. Quem era quem? Quem era o maior. Vamos ver. A preocupação dos homens. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Ora, para passar ligeiro, viu, mano? Meu Deus. Marcos 10, 45, olha aí. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É Lucas, irmãos, 22, Lucas 22 e o 27. Lucas 22, o versículo 27. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa. Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve, querido. Então havia, ou seja, Jesus estava ali, ou seja, ensinando para os discípulos que ele estava ali como quem serve, irmãos, não como quem estava para servir. Marcos 9:33. Marcos 9:33. Vamos para a discussão dos discípulos aqui. Marcos 9:33. Marcos 9:33 diz o quê? Então, chegaram a Cafarnaum, quando já estava em casa, indagou-lhes sobre o que discorreis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. A gente discutindo no caminho. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos, irmãos. Servo de todos, querido. Havia ali aquele conflito entre eles. E aí quem é o maior? Quem é o maior de nós? Entre os 12 ali, quem é o maior de nós? E Jesus traz essa grande lição. Ou seja, a grandeza não está em ser servido, irmãos, mas a grandeza do reino de Deus está em servir, querido. Muitas pessoas não querem crescer no reino de Deus, porque isso envolve renunciar ao egoísmo e a busca pelos seus próprios interesses, em favor de servir aos outros e submeter à vontade divina. Por quê? Porque crescer é você encarnar essa responsabilidade para a sua vida como cristão. Então por que muitas pessoas preferem passar 10, 15, 20, 50 anos na igreja, sempre querendo ser servidos e nunca servir? Porque elas não querem encarnar a responsabilidade de ser alguém que serve os outros. Por quê? Porque crescer dói. Às vezes eu digo: amor, Caleb está vendo a melhor fase da vida dele. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, doido para ficar de maior, não sabia o que eu estava procurando para a minha vida.
Não sabia o que estava procurando, irmãos. Vocês jovens, meu amigo, pode aproveitar esse tempo de vocês que vai acabar. Vai acabar, né, cara? Vai acabar. Pode aproveitar porque vai acabar, né, cara? Ei, chegava em casa, olha a merendinha pronta, olha. Televisãozinha, redinha, armatipóia na sala, olha. Não me preocupava com o boleto, quanto era o arroz, quanto era o feijão, quanto era nada. Ou seja, porque não tinha aquela responsabilidade. Então assim, crescer, irmãos, é gerar responsabilidades. Então por que muitas pessoas não querem crescer no reino de Deus? Ficam com aquele negócio de falsa humildade. Não, eu sou menor, não, irmãos. Porque crescer não é ser maior do que os outros para pisar os outros. Crescer é você servir as pessoas. E servir as pessoas é assumir uma responsabilidade para si. É por isso que muita gente não quer crescer, irmãos. Amém, meu querido? É só para nós meditar, é só para nós refletir. Bora. Crescer no reino de Deus exige abrir mão de uma vida focada em si mesmo. No reino, o maior é o menor, porque servir a Deus é servir pessoas, querido. Servir a Deus é servir pessoas. Não tem como, irmãos. Se nós estamos envolvidos numa obra que nós não estamos servindo pessoas, nós temos que parar para nós meditar e ver. Porque em todo o tempo aqui nós vamos ver Jesus com seus discípulos servindo a eles, irmãos. Para quê? Para ensinar os discípulos, porque o discípulo era difícil, irmãos. O discípulo daquela época era difícil, meu querido. Era todo mundo difícil. Não tinha ninguém ali fácil não de lidar, não, irmãos. Todo mundo com temperamento diferente, todo mundo difícil. Mas Jesus estava todo o tempo ensinando a eles na prática, com a vida deles. Cada lição dessa ensinando os discípulos, irmãos. Porque havia essa discussão entre eles. E aí Jesus, meu filho, crescer, assumir essa responsabilidade, irmãos. Amém? Porque o natural de uma criança nasceu e vai crescendo. Se não estiver crescendo, nós tem que fazer um exame, tem que fazer alguma coisa. Do mesmo jeito é nós, irmãos. Um dia nós éramos um bebê espiritual, mas nós estamos caminhando. Então a tendência é nós ir crescendo. Estava tomando leitinho, agora um baiãozinho, agora uma mãozinha de vaca, um sarrabuiozinho, né? Panelada malvada. E aí a tendência é você ir pegando um alimento mais grosseiro. Eu estava com umas coisas ruins na barriga esse dia. A Patrícia queria fazer papo para mim de noite. Eu digo, amor, não vou dormir com papo, amor. Com mingau eu não consigo dormir, amor, pelo amor de Deus. Ela queria me dar papo, amor. Um mingauzinho, eu digo, amor, felizmente eu não vou conseguir dormir. Eu fico olhando para o eu não consigo dormir, amor. Olhando para o teto eu não consigo. Ainda o tempo todo dia tem que comer um baiãozinho, um negocinho reforçado. Mas ela queria fazer um mingau para mim. Eu disse, amor, não vou aguentar. Entende? Por quê? Porque, querido, a tendência é nós ir pegando um alimento mais grosso, amém? De nós ir assumindo essa responsabilidade, querido. Amém? Então uma brincadazinha assim que é para nós, né, desparecer um pouco, né, para não ficar tão tenso. Mas é isso, irmãos, aqui é uma reflexão para nós. Mas aconteceu isso também. Então, sentar à mesa com Jesus, irmãos. Sentar à mesa com Jesus é viver em aliança. Porque na mesa com Jesus também tem o quê? Aliança, irmãos. Na mesa com Jesus tem aliança. E é por isso que eu e você, mesmo com as nossas imperfeições, defeitos, fraquezas, estamos aqui hoje por quê? Porque a aliança dele é verdadeira. Aquele cordeiro um dia deu a vida por nós e a aliança dele é fiel, ele não quebra a aliança dele, ainda que nós sejamos infiel, irmão. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque a aliança dele é fiel, irmãos. Porque na mesa com Jesus tem aliança. E sentar à mesa com Jesus é construir uma vida de aliança, querido. Quem está sentado à mesa com Jesus, ele está construindo uma vida de aliança. Olha, vamos para o texto. Lucas 22. Lucas 22. 22, 20. Sumiu da Bíblia aqui o versículo? Não, tá aqui. Lucas 22, 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando. Olha, Jesus gostava, irmão, sempre. Eu fico assim, fascinado quando eu leio isso aqui. Jesus todo o tempo explicando, todo o tempo ensinando. Mas tinha hora que o pessoal não entendia ainda. Meu Jesus amado, há não sei quantos mil anos atrás, ó. Olha o que acontece. Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício, irmãos. Então a mesa é um lugar de construirmos aliança.
Porque Jesus ali na mesa, ele estava falando sobre isso, ou seja, eu vou derramar meu sangue, ou seja, haverá uma nova aliança com vocês. O próprio Cordeiro, o próprio Cristo ali sentado na mesa com o discípulo, olha, eu vou fazer isso em favor e benefício de vocês, de uma geração naquela época, de um povo daquela época que não merecia, irmãos, como nós, que fomos alcançados mesmo sem merecermos, a graça, o favor de Deus. Mas a graça, esse favor que nós não merecemos, seja um presente, é um dom de Deus para a nossa vida, irmãos. Amém? Então, querido, a mesa com Jesus representa o lugar onde se constrói e celebra a nova aliança, selada pelo sangue de Cristo. Mais do que uma refeição, é um momento de profunda comunhão, intimidade e reconciliação com Deus e com os outros, irmãos. Sentar na mesa com Jesus é um lugar de aliança, mas é mais do que uma refeição, irmãos. É um lugar de intimidade, é um lugar de reconciliação com Deus e com os outros, queridos. A mesa de Jesus, irmão, nós podemos extrair muitos ensinamentos, querido, que nós podemos aplicar para a nossa vida, amém? Querido, estamos hoje aqui de pé, porque Cristo fez uma aliança conosco, amém? Aliança é comprometer-se a construir relacionamentos duradouros, irmãos. E no mundo que nós estamos hoje, irmãos, que os relacionamentos estão se acabando por nada. Então, querido, sentar na mesa com Jesus, aliança é comprometer-se a construir relacionamentos duradouros, irmãos. Relacionamento duradouro é como uma estrada de mão dupla, que precisa de reciprocidade, esforço mútuo e troca constante entre os parceiros. Em vez de um dos lados estar constantemente dando e o outro apenas recebendo, ambos devem participar ativamente da construção e manutenção desse vínculo, irmãos. Relacionamento para durar, ele precisa ser como uma estrada de mão dupla, irmãos. Vai e volta. Não é só um lado, irmão, se doando, mas é do mesmo jeito no casamento. Se for só, né, fica difícil. Os relacionamentos para durar também precisam ser assim, irmãos. Precisa se comprometer para ser duradouros. Mas é uma coisa que a gente vai fazendo, é uma construção, irmãos. Não é do dia para o outro. Final do ano agora, dia 25, dia 20 de dezembro, vai fazer uns 17 anos que eu estou por aqui. Vim lá da minha cidade. E muita gente que eu conheço aqui hoje, irmãos. Eu não conheci ninguém aqui. As pessoas que me conhecem, que criaram comigo na adolescência, tudo era de lá. E eu cheguei aqui e não conhecia ninguém. Mas ao longo desses anos, a gente tem desenvolvido um relacionamento com algumas pessoas. Tem algumas pessoas que eu conheci de 3 anos para cá, aqui. Tem pessoas há 10 anos, mas tem pessoas há 16 anos que eu estou aqui. Que vira e mexe, às vezes não estamos juntos, mas vira e mexe, às vezes estamos juntos. Ficou uma aliança, uma amizade. Mas tudo na nossa vida é uma construção, querido. Tudo na nossa vida é uma construção de você servir as pessoas, de você respeitar o limite de cada um, de você ser bênção na hora de ser, de você compreender cada momento. Ou seja, uma construção que vai sendo construída ao longo dos anos, irmãos. E essas pessoas vai sendo desenvolvidas esses relacionamentos, porque nós, como cristãos, nós precisamos desses relacionamentos duradouros para a nossa vida, irmãos. Porque na jornada com Cristo nós precisamos desenvolver amigos de aliança, que são aqueles que vai nos socorrer nos piores momentos da vida. É os amigos de aliança que vai fazer a diferença na nossa jornada, na nossa vida. Amém? Então nós precisamos construir, mas isso é uma construção, irmãos. Isso é uma construção que nós precisamos, amém? E nós como igreja, irmãos, e nós como igreja aqui, temos proclamado. Mas como estamos vivendo, irmãos? Será que estamos na mesa com Jesus? Será que isso é uma realidade em nosso meio ainda ou não? É uma reflexão para nós. Amém? Uma reflexão para nós, irmãos. Tudo que já tem sido vindo falado aqui nesses dias é uma reflexão para nós. Nós vivemos num mundo, irmãos, difícil, querido, aonde relacionamentos não duram mais, não permanecem. Mas nós temos proclamado, nós temos falado, irmãos, e nós precisamos encarnar essa mensagem em nós. Nós precisamos encarnar essas palavras em nós, querido.
Tem que começar por cada um de nós. Amém? Essa realidade tem que ser uma realidade na nossa vida, querido. Abra lá em Mateus. Mateus, capítulo 21, versículo 19 e o 20. Jesus aqui, com seus discípulos, a todo momento ensinando. Jesus usava tudo daquela época para ensinar. É por isso que eu falei aqui uma vez e repito falar de novo: o evangelho é simples, mas é profundo. Tem pessoas que dizem assim, mas simples, irmãos. O que complica é nós. Jesus usava rede de pesca daquela época, usava semente, usava moeda, usava tudo quanto que tinha naquela época, daquela cultura, para trazer lições para as pessoas, irmãos. E às vezes eu escuto coisas assim, que o pessoal inventa um negócio, uma coisa tão complicada, e ninguém sabe nem o que é. Uma pessoa não sabe nem o que é, ninguém sabe nem falar português direito. Aí sabe que às vezes a pessoa complica tanto que nem entende. Não, irmãos, o evangelho é simples, mas é profundo. Por quê? Porque Jesus usa coisas simples para revelar o quê? Coisas profundas do reino de Deus, que mudam o destino de pessoas, querido. Entende? Irmãos, nós podemos buscar todo o conhecimento, tudo é maravilhoso buscar, mas tem coisas às vezes que não é necessário para a gente trazer nem falar. Querido. Eu me lembro disso agora porque meu irmão, no tempo que eu fazia um seminário lá, rapaz, o pessoal fazia lá deixar o professor doido, mano. Eu digo, meu Deus do céu, lá quero um negócio desse para a minha vida, para estar discutindo e questionando mil coisas. Meu irmão, a gente tem que buscar, tem coisas que a gente guarda para a gente, tem coisas que a gente leva para a vida da gente, mas tem coisas que as pessoas às vezes complicam o evangelho para as outras, irmãos. Mas Jesus fazia isso aqui, avistando uma figueira à beira da estrada. Olha aí, Jesus usa o quê? Uma figueira para dar uma lição em Israel e um ensinamento por discípulos, irmãos. Uma figueira. Uma figueira. Vamos dizer que aqui no Ceará avista um juazeiro, né? E avista um juazeiro. Aqui no Ceará, na época, só escapa o juazeiro. Está bem verdinho lá. Por que está bem verdinho? Porque tem raiz profunda, irmãos. Aí, se a gente for estudar aí, já dá uma grande, meditação para nós. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorreu, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Amém? Então por que, irmãos, Jesus amaldiçoou aquela figueira, irmãos? Para nos ensinar uma grande lição de não aparentar, irmãos, aquilo que nós não somos ainda ou não temos. Amém? E aí a gente vai meditar sobre a figueira. Por quê? Jesus avistou as folhas e foi em direção à figueira, não foi? E aí eu fui ver, irmãos, a figueira, elas dão os figos primeiro. Só que os figos, eles ficam ali por debaixo das florzinhas. Então quando a figueira está apontando as folhas, significa que tem fruto já, porque o fruto vem primeiro. Mas o que foi que aconteceu? Quando Jesus chegou lá, tinha folha, mas não tinha fruto, não tinha figo. Aí aqui é onde nós temos que meditar, nós temos que ter cuidado. Porque é que a figueira primeiro ela produz o fruto e só depois aparecem as folhas, irmãos. Aquela estava prometendo o que não tinha. Jesus estava condenando a hipocrisia daqueles que têm folhas, mas não frutos. Tem palavras, mas não obras. Tem aparência, mas não vida. Folhas não satisfaz Jesus. Ele tem fome de encontrar em nós frutos. Frutos, irmãos. Frutos. É isso que Ele quer encontrar em nós nesses dias. E aí eu meditando nessa palavra, chego a dar um tremor na perna. Porque eu digo, meu Deus, como é que o Senhor está olhando para nós hoje, irmãos? Dá para nós refletir, não? Será que Jesus está vendo em nós folha ou está vendo em nós figo? Porque aquela figueira aparentava uma coisa ainda que ela não era a realidade dela, querido. Precisamos refletir se temos frutos ou só aparência. Em qual fundamento estamos construindo, irmãos? Nós precisamos saber disso. Em qual fundamento nós estamos construindo a nossa vida, irmãos? Estamos construindo como comunidade, estamos construindo a nossa vida,
Amém? 1 Coríntios. Vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Amém? 1 Coríntios 3, o versículo 10 ao 13. 1 Coríntios 3, o versículo 10 ao 13. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um de nós. Amém, querido? Então essa é uma palavra, irmão, de reflexão para nós. A gente tem meditado muito sobre isso esses dias, não é verdade? Muitas palavras têm tocado o nosso coração, têm mexido com a nossa estrutura, mas isso de fato precisa ser uma realidade em nossa vida, irmãos. Amém? Para que Jesus olhe para nós e possa ver em nós, em nome de Jesus, fruto. Amém? No nome de Jesus, irmãos. Se queremos ser uma igreja de Atos, precisamos praticar o que eles praticavam. Uma das marcas fortes daquela igreja primitiva, irmãos, uma das marcas fortes que a gente vai ver, se você for estudar, você vai ver, que fez o diferencial naquela igreja, que atraiu o povo, atraía, era a hospitalidade daquele povo. Era a hospitalidade daquele povo, irmãos. Olha aqui o que o texto diz. Era a hospitalidade daquele povo, irmãos. Uma das marcas fortes da igreja primitiva era a hospitalidade. 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 9. Diz: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Amém? Sem vos queixar. A prática da hospitalidade é uma das mais antigas ordenanças que Deus estabeleceu para o seu povo cumprir, irmãos. Logo no começo da Bíblia encontramos um mandamento orientado ao povo de Deus a cuidar dos estrangeiros. Levítico 19:34. Coloca na versão NVI, por favor. Levítico 19:34, na NVI. Se der no nome de Jesus. Vai dar certo na NVI? O estrangeiro que viver entre vocês deverá ser tratado como nativo. Ame como ama vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor Deus de vocês, irmãos. Então lá não sei quantos milhões, lá no Antigo Testamento, é uma ordem antiga, irmãos, que Jesus, que próprio Deus estabeleceu para o povo, ou seja, para esse hospitaleiro com o povo estrangeiro daquela época, o povo que vinha nos caminhos, irmãos. Essa ordenança tinha como propósito, irmão, treinar o coração de cada pessoa nesse desafio de acolher e prover abrigo, cuidado e segurança a outros que não são da sua própria casa. Para isso, o anfitrião deveria demonstrar uma boa dose de generosidade, pois teria que partilhar dos seus recursos, mesmo que esses fossem limitados. Oferecer o melhor alimento e acomodação disponível era um sinal de honra e respeito ao visitante. Por quê? Porque naquela época havia muitos viajantes, irmãos, estrangeiros, e Deus deu essa orientação para o povo de Israel para receber eles, acolher eles, irmãos, ser hospitaleiro com eles. Ou seja, isso é uma ordenança, irmãos. E a gente vai ver que depois de muitos anos, a igreja de Atos foi poderosa porque ela viveu isso, irmãos. A igreja primitiva viveu isso, um mandamento lá de trás. E era dever do povo fazer isso, irmãos. A hospitalidade era uma prática muito comum nos tempos antigos. Receber viajantes e oferecer-lhe comidas, abrigo e proteção era como que uma responsabilidade coletiva,
uma maneira de garantir que todos os membros da comunidade, bem como os visitantes, estivessem seguros e cuidados, irmãos. Essa era a cultura daquele povo, querido. Amém? Essa era a cultura daquele povo. Ou seja, eles estavam praticando um ensinamento lá de trás, querido, do partilhar, irmãos, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, que Jesus lá no Novo Testamento falou com os discípulos. Então essas eram umas marcas poderosas, querido. E eu meditando sobre isso hoje, e assim, irmãos, é porque cada ambiente tem uma cultura diferente, não é verdade? Mas o pastor aqui sabe que também criou-se um pouco no interior. O povo, irmãos, eu aprendi essas coisas com meu pai e com a minha mãe. Um povo simples, sem formação nenhuma, sem instrução nenhuma. Mas eu observava a minha mãe quando eu era pequeno e o meu pai. Quando via uma pessoa, morava perto lá da nossa região, a minha mãe dizia assim: eu vou separar aqui um almoço para o fulano que está vindo agora, o sol está quente. Eu disse: mãe, mas está pouco. Ela disse: não, Deus vai abençoar. E eu cresci vendo aquilo, irmãos. E quando eu vim embora para cá, foi uma das grandes batalhas, que eu cheguei aqui no dia eu queria vir embora, mano. Cheguei aqui, todo mundo fechado, os portões todos fechados. Meu Deus do céu, que negócio, cadê essa aqui, mano? Hã? Mas eu aprendi isso com os meus pais, irmãos. E depois que eu conheci o Evangelho, isso me trouxe mais luz na minha mente e no meu coração. Porque eu aprendi isso com meus pais, uma simplicidade, vida simples, irmãos. E assim, a gente nunca teve luxo, mas eu nunca vi Deus faltar, irmãos. Passamos por diversas dificuldades na jornada. Minha mãe para me criar. Meu pai às vezes saía de casa, passava 6 meses, 1 ano para voltar, e a minha mãe cuidando de mim, irmãos. Eu me lembro que eu ia para o açude e minha mãe lavava a roupa numa pedra. Mas Deus nunca deixou faltar o pão, e mesmo naquela situação ela partilhava ainda, eu via ela partilhando. E a gente vive às vezes num mundo tão egoísta. Por quê? Porque essas coisas nos provam, irmãos. Nós estamos seguindo Jesus, você está vendo Jesus, você não está. Mas aí Deus coloca o quê? As medidas, Deus coloca o quê? Deus coloca os prumos na nossa vida. E Deus diz: vai, compartilha isso aqui. Porque se tu não consegue compartilhar isso aqui, que é uma coisa material, tu vai compartilhar outra coisa? Não vai. Então nós temos que meditar, irmãos. É uma noite para nós voltar para casa, para nós meditar. O ensino sobre a hospitalidade também é fato no Novo Testamento. O chamado ao acolhimento mútuo é uma prerrogativa para cada cristão, independente da sua condição social. Hebreus 13, 12. Hebreus 13, o versículo 2 diz: não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolhem anjos. E aí, irmãos, eu meditando nessa palavra, eu me lembrei de um fato que aconteceu, que eu nem estava me atentando, eu me lembrei. Não sei se a Patrícia se lembra. Tem um rapaz ele é da igreja do Mevão, lá de Fortaleza. E ele vende um negócio, vende as coisas, produto para cá, essas coisas. E aí, do nada, ele me achou no Instagram, mandou uma mensagem para mim: irmãos, eu estou vendendo umas coisas em direção para isso. Será que é bom de venda por lá? Isso, mas vem aqui, tem a 17 ali, tem movimento, vai lá. E aí ele veio. E aí, eu disse: cara, tá vindo para cá, vem aqui em casa almoçar. Não conheci ele não, só vi assim: vem aqui em casa almoçar. Aí ele veio lá em casa. E assim, Deus sabe, irmãos, como eu estava nos dias difíceis naquele dia. E aquele irmão veio lá em casa, sentou na mesa, nós ficamos conversando. Eu sem conhecer ele sem me conhecer. Nós tínhamos se visto lá em alguns cafés, mas não tinha tido intimidade de sentar na mesa. E aquele irmão me deu uma palavra naquele dia, irmãos, que mudou o meu rumo. Porque só Deus sabia como eu estava naqueles dias. Então às vezes a gente acolhe pessoas na nossa casa, não é verdade? Que às vezes vão passar ali, vão ser um canal grande de bênção para a nossa vida, e a gente nem às vezes se percebe, irmãos. Pronto, aquele irmão nunca mais na minha vida veio lá na minha casa. Eu não sei nem onde é a casa dele. Mas naquele dia ali, irmãos, Deus fez isso. Usou a vida daquela pessoa, porque eu estava ali nos dias difíceis. E aquela pessoa liberou uma palavra ali, irmãos, que mudou meus dias ali para frente. Então, querido, eu aprendi uma coisa na vida: ninguém é tão rico que não possa receber algo.
Ou ninguém é tão pobre que não tem algo para dar, irmãos? Tem, irmãos, todo mundo tem. Amém? Uma das maiores atrativos da igreja primitiva, aos olhos do mundo pagão ao seu redor, era seu estilo de vida comunitário, irmãos. Por que foi que pegou fogo naquele tempo? No meio de um mundo pagão, o estilo de vida daqueles irmãos comunitários. Ou seja, a mensagem era a vida deles. E a negada olhava assim: meu irmão, que negócio é esse? Todo mundo se ajudando, todo mundo servindo, todo mundo cooperando. O povo não tinha dificuldade, o pessoal olhava e se encostava, irmão. E se encostava mais outro, se encostava mais outro. E ali pegou fogo. Comunhão, irmãos, não é uma mensagem, mas é um estilo de vida, querido. É um estilo de vida que precisa de fato, irmãos. Amém? Ser encarnado em nós. Precisa ser encarnado em nós isso, irmãos. É fácil? Não é, querido. É desafiante? É desafiante. Abrir a sua casa para receber pessoas desafiantes? É. Você se frustra com pessoas, se frustra. Você se decepciona. Já aconteceu muito isso comigo ao longo desses 16 anos. Já me deu vontade de desistir já um bocado de vezes. Mas por que a gente não desiste? Porque quando é um princípio da palavra de Deus, irmão, nos percorre. Ou seja, é uma coisa que não nos chama para isso, querido. Viver o evangelho é viver desafios, irmãos. Viver o evangelho é viver desafios, querido. Viver o evangelho não quer dizer que nós estamos totalmente seguros, irmãos, mas é viver desafios, mas Ele está conosco, amém? Ele está conosco, querido. É isso que vai fazer a grande diferença. A hospitalidade era uma marca poderosa na igreja primitiva, irmãos. E que hoje, nos dias atuais, está se acabando, querido. Olha aí Atos. Agora eu vou lá para onde o pastor estava pregando aqui, né? Atos 2, que é o nosso lema aqui, Atos 2, 46. Diz o quê? Diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participava das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade das pessoas que ia sendo salvas, irmãos. Amém, querido? Atos 28, e aqui é o último versículo que a gente vai ler para a gente orar. Atos 28, o versículo 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos... Qual era a marca da igreja primitiva? Hospitalidade. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Amém, louvor pode vir para cá no nome de Jesus. E aí, irmãos, que nessa noite nós possamos refletir, amém? Que nós possamos refletir, que nós possamos meditar, que nós possamos refletir daquilo que temos proclamado nesses últimos dias. Amém, querido? Porque, irmãos, tudo que foi ministrado aqui essa noite, tudo que tem sido ministrado, o pastor tem ministrado, tem falado nesses últimos tempos, quando é que isso vai se tornar uma realidade na nossa vida? Quando isso começar pela casa, pelo lar de cada um de nós, irmãos, como cada um de nós foi essas pessoas hospitaleiras. Porque aqui na Bíblia, olha aí na Bíblia, o que é que diz na Bíblia? Atos 2:44, bota lá. Atos 2:44. Todos. Não está escrito aqui, ó. Não, era só os apóstolos, era só os diáconos, era só aquele grupo fulano de tal, era só os meninos não sei de onde. Todos os que criam estavam unidos e tinham
nós vamos fazer uma grande diferença, irmãos. De verdade mesmo, poderosa mesmo. Que nós não vamos precisar nem falar muita coisa. Quando essa realidade for na minha casa e na sua casa. Eu lhe garanto, irmãos, no nome de Jesus, sem medo do que eu estou dizendo aqui hoje, que haverá um grande mover no nosso meio, querido. Que haverá um grande mover quando isso for uma realidade na nossa vida, querido. Aos olhos das Escrituras e de tudo que foi ministrado aqui, irmãos, Jesus olhando para nós aqui hoje, o que Ele vai ver? Folhas que representam a nossa aparência, religiosidade superficial, ou os figos que simbolizam os frutos genuínos de uma vida de fé e prática, irmãos. Como está o olhar de Jesus para nós essa noite, querido? O que Jesus está olhando e está vendo em nós, irmãos? Será que o Senhor está vendo folhas? Ou o Senhor está vendo figos em nós, irmãos? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Começa a refletir aí no teu lugar, irmão, sobre tudo que foi ministrado, tudo que foi falado aqui. Sobre estar na mesa com Jesus, irmãos. Será que a nossa vida, será que o nosso estilo de vida, será que a nossa vida, será que aquilo que temos proclamado aqui, será que isso, irmãos, tem sido o nosso estilo de vida? Será que estamos sentados na mesa com Jesus, irmãos? Será que temos vivido uma vida de relacionamento? Será que temos tido uma vida de revelação, irmãos? Será, irmãos, que temos partilhado aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas? Será, irmãos, que a nossa mesa da nossa casa tem sido um ambiente de um banquete, tem sido um lugar de aliança, de construção, de relacionamentos, irmãos? Será? Como está a nossa vida? Será que Jesus, olhando para nós hoje, o que Ele tem visto em nós, querido? Essa não é uma palavra, irmãos, de condenação, mas uma reflexão, para que possamos refletir e para que possamos juntos, irmãos, meditarmos naquilo que estamos proclamando nesses dias, para que no nome de Jesus, essa seja a nossa verdade, essa seja a nossa vida, essa seja o nosso estilo de vida, essa seja a nossa realidade. Pai, no nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, vem sobre nós nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá clareza, meu Pai, daquilo que temos vivido, daquilo que temos praticado. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Jesus. Remove toda escama, remove toda frustração, remove tudo aquilo que tem nos impedido de ser pessoas hospitaleiras, Senhor, de ser pessoas, meu Deus, que vão fazer a diferença nesse lugar, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nos ensina, Jesus. Nos ensina, Senhor. Sim, Senhor, entra na nossa casa, na nossa vida, Jesus. Sim, Senhor. Nos faz reconhecer quem Tu és. Nos faz reconhecer
com Ele. Talvez você chegou aqui essa noite frustrado. Talvez você chegou nesse lugar com os olhos do seu entendimento cegos. Talvez você está afastado da casa do Pai. Ou talvez você está aqui essa noite e você quer aceitar Jesus. Ele está convidando você para a mesa. Ele está convidando você para a mesa. Por quê? Porque na mesa Ele tem relacionamento para ti. Na mesa Ele tem revelação. Na mesa Ele quer compartilhar o coração dele contigo. Na mesa Ele quer revelar coisas ocultas ao teu coração. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Abraça Jesus. Abraça Jesus. Abraça Jesus. Abraça Jesus. Oh, Espírito de Deus, toca os corações, Jesus. Toca os corações com a tua glória, 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 Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, abençoa, Jesus, essa jovem, Pai. Toma essa decisão por ti, Senhor. Que é a melhor decisão da vida dela, Senhor. Que o Senhor possa marcar ela com a tua presença, com a tua glória todos os dias, Jesus. Que toda a energia que ela tem, que todo o fôlego de vida possa louvar o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa fazer dela uma jovem, meu Deus, cheia da tua presença, do teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor se revele ao coração dela, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Queridos, eu estava ali orando e nós entendemos um princípio muito poderoso nesse momento. No reino de Deus, quem quer ser maior tem que ser aquele que serve a todos. Então nós entendemos que nessa noite o Senhor colocou diante de nós uma bacia e uma toalha. E eu gostaria de convidar você aqui na frente que recebe isso na sua vida, uma bacia e uma toalha. E você vai viver isso a partir de agora com mais intensidade. O desejo de servir ao outro, né? Isso aqui vai para obreiro, vai para pastor, vai para todo mundo. Você que entende isso, você que quer receber isso na sua vida, né? Porque o Senhor está liberando sobre nós algo muito interessante. Eu não sei se você analisa a situação como eu, porque eu entendo que Deus está falando, está querendo comunicar algo para nós com muita intensidade nesses dias. As mensagens que nós temos pregado, e os meninos sabem aqui, os pastores que caminham comigo sabem que eu nunca disse para que eles pregassem o texto que eu quero que eles preguem. Eu nunca disse que eles têm que falar o assunto que eu estou falando, nunca disse. Quando eu os convido para pregar, eu digo: você vai pregar tal dia, deixa Deus te usar. Mas nós, os cristãos, precisamos entender que servir a Cristo é receber dele uma toalha e uma bacia, irmãos. Nós não recebemos aqui status, nós recebemos responsabilidades de cuidar um dos outros. Só que nós estamos tão cheios com o que nós vivemos aí fora que a gente não consegue mais servir. Nós vamos já orar pela história. Mas nessa noite, mais uma vez, o Senhor tocou nesse assunto de mesa, de estarmos à mesa. É óbvio, irmão, que nós não vamos conseguir alcançar a mesa de todos sozinhos. Mas se você se juntar a nós, nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos estar lá. Amém, irmãos? Nós vamos conseguir alcançar. Nós vamos conseguir transmitir o amor de Jesus. E o tema da nossa conferência, que será na semana que vem, né, é a mesa do banquete. Eu não sei se você
não entende, mas o Senhor está querendo construir alguma coisa. E talvez você já esteve dentro desse ambiente de mesa e você decepcionou-se com algo ou com alguém e você se distanciou. Agora tu imagina Jesus se ele tivesse desistido porque ele sabia que Judas o trairia. Imagina se Jesus tivesse desistido da mesa sabendo que Pedro iria negá-lo, que os discípulos no momento mais angustiante da sua vida iriam dormir. Imagina Jesus abrindo mão da mesa. Então a mesa, como foi muito bem colocado aqui, é um lugar que traz algo profundo, é um ensino profundo do Senhor. É quando nós dizemos: eu agora tenho uma família maior, eu tenho pessoas que vão estar caminhando comigo. E eu quero dizer a você, irmãos, que eu não tinha esse entendimento não, de mesa. Não tinha. Há 4 anos nós temos intensificado isso aqui na igreja. Há 4 anos. Porque nós entendemos a necessidade. Fecha os teus olhos aí mais um instante, nós já vamos encerrar. Pai, nós estamos aqui assumindo com o Senhor um compromisso. Mesmo diante das dificuldades, das necessidades, das dores, nós queremos fazer com o Senhor. Enquanto aqueles que vão estar à nossa volta querendo ser maior, querendo ser reconhecido, nós queremos ter uma toalha e uma bacia na mão para nós lavarmos os pés deles, para que eles entendam que no reino do Senhor é diferente. Nós queremos, meu Deus, mostrar para esse lugar onde nós estamos inseridos que aqui existe um Deus que não seleciona pessoas, porque Ele morreu por todos. E nós queremos, meu Deus, vivermos isso com mais intensidade, de sermos hospitaleiros, de sermos generosos. Ah, Senhor, às vezes nós paramos para pensar, e se nós agíssemos, ou se o Senhor agisse conosco, com a mesma medida generosa que nós temos, nós não teríamos nada da tua parte. Porque às vezes nós somos tão, meu Deus, avarentos, egoístas. Nos perdoa, Jesus. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite. Foi proferido aqui pelo presbítero Josivan que há uma mesa espiritual, e nós queremos que os nossos olhos se abram agora, que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos ver a realidade daquilo que o Senhor tem preparado, para que nós possamos viver, meu Deus, algo extraordinário da sua parte. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, seja conosco, nos abençoa, nos faz servos, Eu tenho dito aqui ao longo desses anos que nós pastoreamos nesse lugar, existem vagas no reino de Deus, só não de senhores, existem vagas para servos. E nós estamos aqui, meu Deus, na condição de servos. Então, Pai, recebe a nossa vida nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que está aqui na frente, adore o Senhor. Adore a Ele. Você que está aí atrás também, abre a sua boca. Diga: Senhor, conta comigo. Eu quero ser parte, meu Deus, integrante deste reino. Eu quero ter os meus olhos abertos, porque o Senhor está conosco. Abra a sua boca agora e cante. Faça dessa canção a sua oração, em nome de Jesus. E ao partir
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. O som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, Jesus. arrumamos a casa, Nós perfumamos tudo, Jesus. Nós preparamos a mesa e o Senhor é convidado de honra. Toma o lugar da honra na nossa vida. Toma o lugar da honra na nossa casa, na nossa família. Toma o lugar de honra em tudo que temos, em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Isso. Glória a Deus.